Shalom, igreja! Tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje do Evangelho Eterno, falaremos sobre Mateus capítulo 26. E a passagem de Mateus capítulo 26 é sobre o Getsemane. Quando Jesus Cristo pega ali Pedro, Tiago e João e leva eles a este lugar. E ali nós sabemos que Cristo Jesus experimenta o gosto do cálice que ele tinha que tomar em nosso favor. E aqui eu quero trazer um relato do versículo 45 em diante, que diz o seguinte: Então voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos de homens pecadores. Levantem-se, vamos andando, aí vem o homem que está me traindo. Jesus Cristo declara que Judas Iscariotes estava vindo para traí-lo, para entregar ele à condenação, crucificação e morte. Mas como ele sempre declarou que isso tudo aconteceria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. O interessante é que para a nossa vida hoje, esta passagem, esse testemunho do Getsemane é de fundamental importância. Sabe por quê? Porque foi ali que Jesus Cristo sofreu toda a angústia e tristeza do cálice que ele tinha que beber em nosso favor. Ou seja, ele experimentou a rejeição contra o pecado. Entendeu? Ele seria morto, ele iria ao inferno, justamente por causa dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então ali Cristo Jesus experimenta toda essa dor. E ele chega a anunciar aos seus discípulos que aquilo foi tomado sobre a vida dele, sobre o coração dele, a ponto dele experimentar o gosto da morte. E ele pede para os discípulos permanecer vigiando e orando junto com eles. Os discípulos não conseguem. Pedro, Tiago e João, eles não conseguem. A tristeza, a angústia tomou tanto aquele lugar que os três não conseguiam orar. A palavra mesmo diz que Jesus Cristo por 3 vezes pegou eles com um semblante de sono, com um semblante caído. E Jesus Cristo advertiu eles, como serve essa advertência para nós hoje. Jesus Cristo foi muito claro em dizer para eles: vigiem, orem, tome cuidado. O Espírito, na verdade, já está pronto, mas cuidado, porque a natureza humana é fraca. Se vocês não vigiarem, não despertarem, não orarem, serão testados e reprovados. Temos que tomar muito cuidado para não estarmos nesse estado de sono. O Espírito está pronto, mas a nossa natureza humana é fraca e nos faz pecar. Cuidado, vigilância, oração. Vamos ficar atento para não sermos testados e reprovados. Então, como Cristo Jesus ali experimentou a angústia, porque a alma dele estava cheia de tristeza, a alma dele estava cheia de angústia, o coração dele estava cheio de tristeza e angústia, a ponto da oração dele muito clara, muito sincera com Deus: se for possível, me afaste desse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja feita a tua vontade, Pai. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo experimenta a rejeição por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo ali experimenta o gosto da morte por causa dos nossos pecados. A angústia e a tristeza de ser desamparado e ser condenado, ser morto, ir ao inferno. Tudo isso Jesus Cristo experimentou por causa dos nossos pecados, mas porque foi fiel ao Pai,
até a morte. Ele recebeu a vida eterna. Ele foi ressurreto ao terceiro dia. E hoje está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos entender esse momento de Cristo Jesus no Getsêmani. Que possamos entender a advertência que Cristo Jesus deu aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Servem para nós. Vamos estar atentos, vigilantes, em oração, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa natureza humana nos faz pecar, e se ela for testada, seremos reprovados. Vamos pensar sobre isso um pouco. Vamos analisar a nossa vida e olhar para esse testemunho de vida, para esse relato, esse acontecimento do Getsêmani. Fiquem na Shalom de Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!